Eu tenho um caso em particular de uma cliente do escritório que ela estava sofrendo essa perseguição digital de um ex-companheiro. E aí ela pagou para um perito do meu escritório começar a tentar rastrear quem era. A gente já tinha ideia que era ele, mas eu precisava de provas contundentes, porque não tinha como eu fazer qualquer tipo de persecução penal ou até um pedido de indenização no cível se eu não tivesse certeza. E aí ele usava IP de fora, ele tomava todos esses cuidados de modo que a gente de fato não conseguia identificar. Só que um belo dia, o que aconteceu? Ele sem querer entrou de curioso para ver o que tinham estavam falando, etc. Ele entrou com um telefone, uma linha que era uma linha ligada dele. A gente conseguiu através da operadora ver. E aí eu peguei a autoria. Então, não existe crime perfeito. Uma hora a pessoa escapa. Exatamente. Porque é complexo. E o fato da pessoa ficar instigando dentro do condomínio, nem sempre o síndico tem todos os recursos e hoje o mundo é muito dinâmico. As pessoas só querem usar o WhatsApp. Exatamente. Essa regulação dessas mídias sociais, não apenas Instagram, Facebook, o nosso antigo Orkut, não tinha isso, né? No Orkut a gente não tinha isso. A gente não tinha essa coisa, né? Não, não tinha. Não sei se podia mandar velada. mensagem. Podia também, né? Fala, Felipe, você está revelando a sua idade também aí? Não, podemos interagir podia normalmente, só que acho que eram outros tempos, né? A gente vive com muita polarização e isso nas redes sociais intensificou muito mais, né? A gente não tinha isso no país. A gente tinha uma esquerda, uma direita, mas esse tipo de intolerância, de problemática, de perseguição, que essa polarização agressiva. Mas eu nem culpo tanto a política com essa história. Não, sim. É um outro. Isso foi aproveitado, né? Não é, a origem não é essa. Hoje, se você olhar, as pessoas, na verdade, por conta do imediatismo, elas xingam a troco de nada. Sim. Não é nem pela questão política. Você vê que muita pessoa pública que não tenha nada a ver com a política é atacada, às vezes, sim. pelo simples fato, por exemplo, teve filho, sei lá, se separou e engravidou dois dias depois de um outro cara. É cancelado na mídia. Gente, pelo amor de Deus. Então a gente está vivendo uma arena romana agora. Arena romana. Né? E tá todo mundo exposto. Júri popular. Eles não queriam criar aquela dupla vida lá do mundo digital. Como é que chamava isso? É o multiverso. Isso. Que eu acho que não sei, não vejo. Acho que não caminhou como as lojas iam poder vender dentro do multiverso. Você tinha uma vida, você podia comprar um terreno. Então, quando eu comecei a ver, eu falei, meu Deus, mas mesmo que não seja um multiverso, todo mundo tem uma vida paralela. E aquele que está fora da rede social, ele está às margens do mundo. Então, a primeira coisa, Elaine, que você fala, meu nome é Elaine Keller. A primeira coisa, a pessoa vai lá, a gente está aqui, vai lá pesquisar. Então, você que está nos ouvindo, síndico, você já fez isso. Você já pesquisou o Carpati, você já pesquisou Elaine, já pesquisou o Pó de Santa. Então, assim, só que a gente fica exposto a um ponto que você tem a sua intimidade, você tem sua família, você tem... Mas, às vezes, você precisa expor para atingir os objetivos, para ter os seus seguidores. E isso se reverbera também em dinheiro. Porque daí você acaba sendo patrocinado, acaba sendo chamado, e isso vira uma vida paralela. Só que isso também te deixa com um telhado de vidro gigantesco, porque a pessoa começa a te criticar, uma pessoa que não faz parte do seu relacionamento, e passam a surgir os valentões de internet, né? As pessoas, aquelas pessoas que acham que... Daí você imagina que o cara é um monstro, um fortão, não sei o quê, um mal encarado, é uma criança, é uma pessoa que, sei lá, não bate bem e tá ali criticando. Ou aquela pessoa que usa a internet para jogar ali suas frustrações, né, seus conflitos, sua infelicidade e joga na outra. Mas ela precisa entender que quando ela faz isso,
ela está registrando e terão consequências, né? E a gente tem, na medida do possível, tentado coibir isso, né? Hoje, os tribunais eles estão mais atentos para isso e estão, de alguma forma, tentando coibir também na medida em que a gente tem julgados favoráveis às vítimas desses ataques. Você acha que a LGPD é uma forma de regular isso? A LGPD, na verdade, ela veio para proteger os dados pessoais, né? Não esse comportamento, mas o uso indisseminado dos dados pessoais. Ajudou no aspecto das empresas, na relação pessoa jurídica, pessoa física. Mas nessa relação que a gente está falando de internet, pessoa física, ainda não, porque as pessoas nem têm muito conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Já ouviram falar, mas não sabem exatamente o quê. E como se aplica, né? Exatamente. Eu percebo quando eu dou treinamento em empresas, que a gente fala muito do comportamento no WhatsApp. A gente percebe que as pessoas não conhecem muito ainda dessa questão da Lei de Proteção de Dados, essa coisa de você... eu falo muito em empresas para a área comercial, que compartilha dados, né, de pessoas, de clientes, de fornecedores. Então, você percebe que eles ainda não têm essa noção do que pode, do que não pode, né, o que precisa pedir o consentimento da pessoa. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem sido bem aplicada, mas muito pelo mundo corporativo. Nessa relação entre pessoas ainda não. Ainda mais quando a gente vai para o campo dos condomínios. Os condomínios usam a Lei Geral de Proteção de Dados? Usam, para questão de portaria e etc. Mas nessa relação entre condôminos, não tem relação. É verdade. A gente teve 2 casos emblemáticos da Lei de Proteção de Dados. Primeiro, aquele de uma construtora, a sentença foi reformada, onde a construtora vendeu a unidade, no dia seguinte... os condôminos estavam recebendo a ligação da empresa de marcenaria, ou seja, um compartilhamento irregular, que depois, infelizmente, essa sentença foi reformada, e a questão condominial, essa proteção, ela está no âmbito de empresa para empresa, do compartilhamento. Você contratou uma administradora, os dados não são dados pessoais, são os dados pessoais, daí alguns sensíveis, via de regra não, estão dentro daquela plataforma que a administradora está mexendo e que expõe ali questões. Às vezes o cadastro que você preenche o seu prédio, eu preencho o meu prédio, tem os seus filhos, o seu carro. Às vezes alguns cadastros colocam até doenças crônicas, porque em caso de emergência a portaria pode contactar. E parece e tem dados sensíveis que muitos estão adotando a portaria com biometria, né? Com reconhecimento facial, com a digital, que é um dado sensível. E aí o dado sensível você tem que ter um tratamento muito mais cauteloso com ele, né? Muito mais zeloso com relação a ele. Mas a gente ainda não tem... E eu dizia muito isso no início da criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, porque a gente ainda não tem uma capilaridade para fiscalização. O Brasil é um país de dimensão continental. Então, por que a lei do consumidor deu certo? O Código do Consumidor? Porque você tem a capilaridade dos PROCONs, né? Todo mundo sabe hoje, e ele tem mais de 30 anos. Quem trata. Com muito sucesso, né? Nós somos um país que nós temos uma lei do consumidor que é exemplar para o mundo e deu muito certo, porque você sabe onde tem um PROCON, você acessa o PROCON rapidamente. Ou você acessa a justiça rapidamente. Exato, mas em termos extrajudicial, o PROCON faz um trabalho maravilhoso, né? Em todos os estados. E aí, quando você tem a Lei Geral de Proteção de Dados, eu dizia muito isso no início, e infelizmente isso não foi adiante. A gente até tentou, na época da administração do Dr. Capês, no PROCON de São Paulo, a gente tentou fazer isso funcionar em São Paulo, que é ter a capilaridade da ANPD com o apoio dos PROCONs. De quê? De fiscalizar as empresas, os condomínios e etc., o quanto você está adotando corretamente a proteção de dados. Porque o
o dono, o titular do dado, ele é tão vulnerável quanto na pessoa de um consumidor. Sim, então, você precisa de uma instituição, proteção ali na ponta que faça esse papel. Uma pena que isso não tenha... Não foi adiante. Porque a ANPD, ela não dá conta, ela não tem essa capilaridade. Ele é um órgão que vai apenas trazer os parâmetros e pode fiscalizar, mas não tem capilaridade, como você disse. Mas é uma pena que a gente não consiga... e daí a gente cai naquela situação que a gente vive no país. Tem lei que pega, lei que não pega. Não é a lei que pega. A lei é bem feita, é uma lei que se baseia numa lei europeia. A gente orienta também os condomínios, como preservar os dados, como colocamos cláusulas em contrato que não poderá ser compartilhado, enfim. Mas isso acaba, quando a gente não tem uma efetiva fiscalização, acaba virando, às vezes, alguns síndicos dizendo, isso não precisa. Eles acabam desconhecendo. Justamente na tua área, pegou pouco por quê? Porque você não tem... Porque essa lei, ela tem uma coisa inteligente. Ela é uma lei de autorregulamentação. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Uma empresa, quando ela tem os operadores dos dados por ela, né? Ou seja, ela tem ali os fornecedores que vão usar dados por ela é responsável por esses operadores. Então, como ela é responsável, ela obriga os fornecedores dela a se adequarem à lei. Então, quando você pega grandes empresas, você tem isso. Eu tive N empresas clientes do meu escritório que disseram, olha, eu tenho que me adequar rapidamente porque eu tenho um contrato vencendo com a empresa X e ela está dizendo que eu preciso demonstrar que eu estou adequada. Políticas internas, né? Como exato, de compliance, você encaixa no... Porque é a tal da autorregulamentação. Quando você vai para serviços que você só tem ali o usuário final, que você não tem essa cadeia, aí você não tem ninguém te cobrando. É a história que eu estou falando. Não tem um PROCON, você não tem uma outra empresa te cobrando. Então, você fala, não pegou, não vão... E, de fato, não dá. A ANPD não tem braço para fiscalizar tudo, o Brasil inteiro. Ela vai pegar aqueles casos mais gritantes, alarmantes, que ela recebeu uma reclamação e essa reclamação começar a também ser muito recorrente, aí que ela vai ter olhos para isso, mas não é também por falta de competência da ANPD, mas é por falta de ramificação, exatamente.